deve ser feita da mesma forma, com calibradores padrão internos e também micrômetros. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração antes de calibrar um paquímetro é o paralelismo das superfícies de medição. Como é que é? É o seguinte, o paralelismo das superfícies de medição pode ser verificado através da palpação de um certo espaço, com blocos padrão ou pinos padrão. Quer ver? A posição relativa entre as superfícies de medição não pode se alterar mesmo depois da fixação do cursor. Para confirmar se não se alterou, a gente coloca o instrumento contra a luz e verifica se um espaço deixado entre as superfícies de medição não vai se alterar mesmo depois da fixação do cursor. E essa régua aqui, ó, para que serve? Ah, essa aqui é uma régua de fio. Ela serve para verificar a planeza das superfícies de medição. A gente utiliza assim, ó. Coloca o instrumento contra a luz e vê se está vazando alguma luz entre a superfície e a régua de fio. Se estiver vazando, a planeza está comprometida. Ô Silva, eu acho que o pessoal do laboratório teve o maior trabalho com a calibração do micrômetro. Não, acho que não, Tito. A calibração de instrumentos é baseada em normas. A NBR 6670/1981 é a norma que recomenda os procedimentos, desvios e demais condições a serem seguidas na calibração de micrômetros. Quer ver? Dá uma olhada aqui nessa tabela. Sim. Na primeira coluna da tabela, a gente vê a capacidade de medição do micrômetro em milímetro. Aqui nessa coluna, temos a flexão permissível no arco do micrômetro, em micrometro. Aqui, o erro de leitura do ajuste do zero, também em micrometro. E na última coluna, o paralelismo das superfícies de medição. Também em micrometro. Mas o que essa tabela ajuda a gente na hora da calibração? Essa tabela mostra aqui os erros e desvios admissíveis na calibração do micrômetro. O batimento axial da haste móvel do micrômetro no intervalo de 25 milímetros não deve exceder a 3 milésimos de milímetro. O erro de leitura do ajuste do zero que a gente viu aqui na tabela se baseia na fórmula mais ou menos, abre parênteses, 2 mais L, que é o ajuste do zero em milímetros, dividido por 50, fecha parênteses, micrometro. Caio, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. As superfícies de medições têm que ser lapidadas. Cada superfície tem que ter uma planeza de até 1 micrometro. Com uma força de medição de 10 newtons, as superfícies têm que estar paralelas dentro dos valores da tabela. Entendi. Para uma capacidade de medição de 0 a 25 milímetros, a flexão permissível do arco é de 2 micrometros. O erro de leitura do ajuste do zero de mais ou menos 2 micrometros. E o paralelismo das superfícies de medição de 2 micrometros. Puxa, Ananias, mas a calibração do micrômetro, ela é muito parecida com a do paquímetro. Ou eu estou enganado? Não, você está certo. Até o método de controle é parecido, visto que leva em consideração a planeza e o paralelismo das superfícies. A única diferença é que a gente tem que considerar também a haste móvel, visto que ela deve ser verificada durante o processo de calibragem. Mas como é que a gente consegue ver a planeza desse instrumento? A planeza das superfícies de medição pode ser verificada através de um plano óptico como esse aqui. Imagina o seguinte, a gente coloca o plano óptico sobre cada uma das superfícies do micrômetro. E aí observa as franjas de interferência, que aparecem sob a forma de faixas claras e escuras, no caso de estar sendo usada uma luz monocromática, quer dizer, uma luz de uma cor só. A forma e o número de franjas de interferência indicam o grau de planeza da superfície, que varia de acordo com a tolerância de planeza. Para uma superfície de tolerância de 1 milésimo de milímetro, não poderão ser visíveis mais do que 4 franjas da mesma cor, como neste plano, iluminado por uma luz comum.
Para facilitar a leitura, a verificação precisa ser feita com a luz monocromática, aquela de vapor de mercúrio, que deixa as franjas claras ou escuras. Caio, vamos dar uma olhada agora em paralelismo. Vamos imaginar que você tenha que verificar o paralelismo de superfícies a serem medidas com um micrômetro de 0 a 25 milímetros, como esse aqui. Imaginei e me desesperei, Sofia. Não, Caio, calma, é simples. A verificação é feita através de 4 planos ópticos paralelos. Eles devem ser de espessuras diferentes e as diferenças têm que corresponder aproximadamente a 1/4 de passo. A verificação é feita em 4 posições com uma rotação completa da superfície da haste móvel do micrômetro. O plano e as superfícies têm que estar em contato sob a pressão da catraca em acionamento, para evitar diferença de pressão de um plano óptico para outro. O plano óptico deve ser movido cuidadosamente entre as superfícies, para que o número de franjas seja reduzido em uma das faces, porque as franjas serão contadas na superfície oposta. Com luz comum, o número de franjas de interferências não pode passar de 8. E esse é o procedimento para qualquer micrômetro? Não. Para micrômetros maiores, é necessário que 2 planos ópticos sejam colocados nos extremos das combinações dos blocos padrão. Mas agora a gente vai falar do coração do micrômetro. Já sei. A haste móvel. E a haste móvel, ela pode apresentar erro de deslocamento. E esse erro de deslocamento, ele pode ser verificado com uma sequência de blocos padrão. Como esses daqui, por exemplo? Mas o ideal é que se escolha uma medida de blocos padrão para cada volta da haste móvel e também para posições intermediárias. Assim, ó. No micrômetro que apresenta passo de 0,5 de milímetro, a série de blocos padrão mais adequada para a verificação são as que apresentem passo correspondentes às medidas 2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8 e 25 milímetros. Silva, os instrumentos já estão prontos para ir para o laboratório. Olha que eu aprendi tanto na teleaula de hoje que mais um pouco eu mesmo calibrava todos eles. E você aí em casa aprendeu também? Que tal calibrar a memória fazendo a revisão na matéria de hoje?